dos dizimistas e ofertantes da casa dele, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Tudo bem com os irmãos? Acho que eu estou um pouco rouca hoje, mas glória a Deus, né? Vai tudo bem. Os irmãos podem tomar um assento. Continuando a série, né, irmãos, do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. Efésios capítulo 4, versículo 17 a seguir. Aleluia, glória a Deus. Hoje o tema da série do Espírito Santo é lavar, regenerador do Espírito Santo. Então, hoje é um dia do Espírito Santo trabalhar com transformação, né, na vida daqueles que abrem o coração para Ele trabalhar. Amém? Os irmãos encontraram? Glória a Deus. Então, vamos ler Efésios capítulo 4, 17 a seguir. Diz a palavra do Senhor: a nova vida em Cristo. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se há que tendes ouvido e neles foste ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membro um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tirados dentro de vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Irmãos, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos agora e abra o seu coração para Deus. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra e pedimos nesse momento, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo que transforma o velho homem num novo homem. Nessa noite nós clamamos que haja transformação, que haja uma mudança. Espírito Santo, como o Senhor é regenerador, transformador, tenha liberdade para transformar aquilo que precisa ser transformado. Sonda agora, Pai, o nosso coração, sonda a nossa mente, sonda, Pai, o nosso caminho e vê, Pai, se há um caminho mau e nos purifica, Pai, que podemos ser transformados através do Teu Espírito Santo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui
a palavra de Efésios capítulo 4, a partir do versículo 37, nós vemos aqui que o objetivo dessa mensagem aqui é apresentar o Espírito Santo como uma pessoa de Deus, né? Que vai nos ajudar no processo da santificação. Você pode perguntar o que é santificação? Santificação é uma separação do pecado e do mundo. Então, nós somos chamados para sermos santos, né? Santo, para sermos separados, para ter uma vida, irmão, com Deus. E o Espírito Santo, ele é regenerador, ele é transformador, aquele que transforma, aquele que convence o homem, né, do pecado, do erro, da justiça. Então, nessa noite, o Espírito Santo, ele tem o objetivo em nosso meio de trabalhar com essa transformação. E nós vemos, irmãos, aqui pela palavra do Senhor, que a regeneração, ela é um conceito que se refere ao nascer de novo. Então, é um processo espiritual. Porque, irmão, não tem como nós, né, já sendo velho, nascer de novo, voltar para dentro do ventre da nossa mãe, da barriga, e gerar de novo. Não tem, isso é impossível. Mas aqui esse processo de regeneração está falando de um novo nascimento, né? Está falando de um processo espiritual. E esse processo espiritual, ele acontece na vida do ser humano, na nossa vida, através do Espírito Santo. Ele acontece, irmão, quando o Espírito Santo, ele entra, nós abrimos o nosso coração para ele entrar e para ele fazer uma transformação, para ele mudar aquilo que precisa ser mudado. Porque ele entra lá no íntimo da nossa vida e ele entra para transformar. Ele entra para transformar o velho homem em um novo homem, como nós lemos aqui. Porque quando ele entra, irmão, tudo aquilo que é sujo, né? Tudo aquilo que impede nós de aproximarmos de Deus, através do Espírito Santo, dessa regeneração, que é uma obra do Espírito Santo, e é uma obra, irmão, sobrenatural. Porque o ser humano, ele não consegue em si transformar a vida de um ser humano, né? A vida de um homem e de uma mulher. Mas, através dessa obra de regeneração, através desse novo nascimento, desse processo espiritual, o Espírito Santo, ele consegue transformar a vida do homem e da mulher. Aquela vida da velha natureza. Porque quando nós chegamos a Cristo, nós chegamos, irmão, com o quê? Nós chegamos às vezes cheio de ira, de mágoa, de ressentimento, né? Chegamos todo nervoso, todo irritado, com palavras torpes. O que é a palavra torpe? Não é a palavra, irmão, obscena, é uma palavra que não convém nós falar, porque não traz edificação, não é a palavra boa, não edifica a nossa vida. E a palavra do Senhor diz que nós temos, irmão, que dar lugar ao que é bom, que é da nossa boca que venha sair tudo aquilo que é proveito, aquilo que é para edificação da vida daqueles que estão ouvindo nós. Então, que sai da nossa boca coisas boas. E através do Espírito Santo, através dessa obra de regeneração, pode acontecer na nossa vida. Então, irmão, nós devemos ser diferentes. Porque a palavra do Senhor está dizendo em 1 Coríntios 3,16: sabeis vós que somos o templo de Deus, que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, irmão, nós somos morada do Espírito Santo e ele tem ciúme de nós. Então, quando nós abrimos a nossa boca para xingar, para amaldiçoar alguém, para falar mal de alguém, irmão, o Espírito Santo, ele entristece. Porque o Espírito Santo, como foi pregado já a primeira vez, né? Primeiro dia, a série, ele é uma pessoa. Então nós entristecemos ele. Então nós temos que ter cuidado, porque nós somos morada, nós somos o templo do Espírito Santo e ele tem ciúmes de nós. Então nós temos que ter muito cuidado, irmão, com a maneira em que vivemos, porque somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que ser parecido com Jesus. Como que eu vou ser parecido com Jesus? Através do Espírito Santo de Deus, através dessa obra de regeneração, de transformação. Nós, irmão, cada dia somos mais parecidos com Jesus. Por quê? Jesus é perdoador, Jesus é bondoso, Jesus é misericordioso,
né? Jesus é aquele, irmão, que se der uma face, ele vira outra para bater. Então, cada dia, irmão, que nós vamos viver esse processo espiritual de transformação, nós vamos se achegar mais a Cristo e nós vamos ficar mais parecido com Jesus. Vamos perdoar mais, né? Nós não vamos ficar machucado com tantas coisas. Por quê, irmão? Porque Jesus, né, quando ele foi traído, quando ele passou por processo de traição, quando ele foi crucificado, irmão, toda a maldade que fizeram com ele é tão lindo. Por quê? O que ele fazia? Pai, perdoa, esse povo não sabe o que eles estão fazendo, né, irmão? Olha toda a maldade que estavam fazendo com ele, mas ele dizia: perdoa, eles não sabem o que faz. Então, irmão, isso é uma vida de regeneração, é uma vida de transformação. E essa vida é o Espírito Santo que faz em nós essa transformação. E nós tornamos parecido com Jesus. No trabalho, em nossa casa, né, irmãos? Às vezes era uma pessoa que não levava desaforo para casa, mas aí nós aprendemos que tem a hora de falar, tem a hora de calar, tem que sabermos falar, como falar. Porque, irmão, nós temos que ser parecido com Jesus. Porque Jesus, irmão, ele pensava muito bem antes de falar, porque ele não queria magoar as pessoas, né? Ele queria fazer o bem. Onde ele passava, ele queria fazer o bem. Onde ele passava, ele fazia milagres. Onde ele passava, ele curava, ele libertava. Então, que nós podemos, irmão, ser parecido com Jesus. É claro que nós não vamos ser semelhante a ele, igual, né? Porque ele é perfeito, nele não há defeito, nele não há pecado. Nós somos pecadores, mas nós estamos, irmão, caminhando dia após dia para chegar, né, a alcançar essa perfeição. E quando nós alcançarmos essa perfeição, não ficaremos mais aqui. Por quê, irmão? Senão nós contaminaremos com esse mundo, né, que jaz no maligno. Então, a obra da regeneração é muito importante, irmão, porque através dessa transformação nós se aproximamos do Senhor. Através dessa transformação nós se achegamos mais perto do Senhor. E a Bíblia diz que assim como o Senhor é santo, nós devemos ser santos. Porque sem a santificação jamais veremos o Senhor. Então não tem como, irmão, eu viver uma vida, né, querendo agradar a Deus e depois eu agradar as coisas do mundo, depois eu estar presente naquilo que desagrada ao Espírito Santo. Por quê? Porque assim como o Senhor é santo, nós devemos ser santo. Então ele nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aqui, irmãos, no versículo 17, ele está dizendo assim: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade da sua mente. Quer dizer, aquele que não conhece a Deus, que anda em trevas. Por quê? Nós somos chamados, irmão, das trevas, né, do pecado, da separação entre nós e Deus. Nós somos chamados para viver e vir para a luz. Então hoje nós estamos na luz. Então nós não podemos mais, irmão, as trevas, as coisas do mundo, a velha natureza não pode mais nos acompanhar. Porque tem momento, irmão, que se nós não tivermos em oração, em consagração, em jejum, a velha natureza, ela quer voltar para nós, né? Aquele nervosismo que tinha, né? Aquelas palavras de xingar. Tem pessoas que quando não era servo de Deus, xingava, principalmente, né, a desgraça, não é? Xingava como doce na boca. Então, depois que vem para Cristo, irmão, essa obra de regeneração, ela transforma. A pessoa deixa de falar essas palavras, já não fala mais. Por quê, irmão? Porque agora ela deixou aquela velha natureza que falava alto. E tem momento, irmão, como eu disse, que se nós não tivermos aos pés do Senhor, a velha natureza, ela quer voltar. E ela quer voltar muito forte, né? Com nervoso, com raiva, com rancor, com, né, palavras xingando. Então ela quer voltar. Mas nós temos sempre que olhar para essa obra de regeneração, para esse processo espiritual, para que nós não venhamos dar lugar ao diabo, como que foi falado já, né? Não dar lugar ao diabo. Por quê, irmão? Se nós darmos lugar para o diabo, ele vai entrar, né?
eu quero ser usado por Deus. Assim como eu quero ser usado por Deus, se eu não vigiar, eu vou ser usado pelo diabo, não é? Então, nós não podemos dar lugar ao diabo. Como assim? Xingando, falando mal, né? Amaldiçoando, deixando de orar, deixando de buscar, porque aí eu vou dar lugar para o inimigo entrar. E para ele entrar com a velha natureza e para ele, né, se tomar posse do que não é dele, né, irmãos? Porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se eu dar lugar para o diabo, ele vai entrar. Irmãos, o Espírito Santo não vai ficar. Se o diabo entrar, o Espírito Santo não vai ficar, não é? Porque ele é santo. Então, nós entregamos a nossa vida para Jesus. Nós fomos regenerados, transformados. O Espírito Santo, ele entra dentro de nós, faz morada. E ele tem ciúmes de nós. Então, nós temos que tomar cuidado agora com os nossos lábios, com o nosso corpo, porque somos o templo do Espírito Santo. Você é a morada. O Espírito Santo mora em você. Irmão, olha que coisa linda. O Espírito Santo mora em você. Você pensa, quando você vai fazer alguma coisa de errada, tem alguém com uma voz tão suave que fala assim: não pode não. Aí você: não faça isso. Você tem que ser diferente. Esse é o Espírito Santo, irmão, que está falando, né? Aí se você faz, ele fala assim: você não devia ter feito isso. Você não devia ter falado assim. O Espírito Santo começa, irmão, é a obra da regeneração, da transformação. Ele começa a convencer, né, o homem e a mulher do pecado. Você errou, você fez errado, você falou isso, não podia. Você disse isso, você fez isso, não podia. Então ele começa a convencer o homem do erro e do pecado, né, irmãos? Porque o Espírito Santo não acusa. Você já ouviu alguém falar isso? O Espírito Santo está me acusando. Irmão, o Espírito Santo não acusa. Quem acusa, a Bíblia está dizendo que quem acusa é o diabo. O Espírito Santo está me acusando para me falar isso. Não é o diabo que acusa, mas o Espírito Santo convence você para falar isso ou para não falar, né? A obra da regeneração. E também em Romanos 8:26, a Bíblia está dizendo, irmãos, que o Espírito, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. O que é a fraqueza? Sem força, né? Não tenho força para deixar isso. Quais são as suas fraquezas? Não precisa me responder. Quais são as suas fraquezas? Quais são os vícios? Tem algum vício? Quais são os pecados de estimação? O pastor até colocou no estudo, né? Quais são os pecados de estimação? Irmão, alguém tem um cachorrinho, um gatinho, algum bichinho de estimação? O que você faz com o bichinho de estimação? Você cuida dele, né? Você não deixa ele para nada. E às vezes existe um pecado que vem lá de trás, que ainda não foi deixado. Ele é um pecado de estimação, que ele não foi deixado. Você fala assim: eu não consigo deixar de fazer isso. Isso aqui é antigo, não consigo deixar. Então, qual é o vício? Qual é o pecado de estimação que está acompanhando lá de trás? Quais são as suas fraquezas? Ai, pastor, a minha fraqueza é assim, é essa. Não consigo, não tenho força para deixar. Essa é a minha fraqueza. Mas, irmão, se você crê, abrir o teu coração, porque o Senhor fala em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você, ó, condição, hein? Se, uma condição. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear, vou fazer uma obra. Mas você tem que abrir. Irmãos, o Espírito Santo, ele não é invasivo como Satanás, que para entrar na vida de alguém, se dá uma brechinha, ele entra e ele convida outros. Vem, não é? Se a casa tiver varrida, ele convida mais quantos? 7, né? Chama mais 7, não vem sozinho não. Vem, mais um, 7. Chama 7, vem. Imagina, irmão, um demônio já faz uma ruaça. Imagina 7. Misericórdia. Então, o Senhor está dizendo que Ele está batendo. Abra o teu coração. Deixa Ele entrar. Deixa Ele transformar. Deixa Ele limpar o que precisa. Mas nós temos que querer, né, irmãos? Porque a obra da regeneração, o Espírito Santo, Ele entra e Ele muda e Ele age. Ele trabalha. Então o Senhor,
ele pergunta: quais são as suas fraquezas? Porque o Espírito Santo, ele nos ajudará nas nossas fraquezas, naquilo que nós não temos força para deixar. O Espírito Santo ajuda. Então peça a Ele, porque Ele vai te dar a capacidade, irmão, para você deixar, né? Para você vencer essa fraqueza, para você deixar um vício, para você deixar o pecado de estimação, né? E falar: eu quero viver uma nova vida com Cristo. Por quê, irmão? Deus, Ele tem coisas grandes para a nossa vida. Deus, Ele tem algo que, se nós buscarmos a promessa de Jeremias 33:3, Ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Então, através do clamor, Deus tem coisas grandes, mas nós, irmão, precisamos dar lugar para o Espírito Santo, que Ele vai nos capacitar para vencermos e para viver o novo de Deus, para ser cheio da presença dEle. Então, a importância da regeneração na nossa vida, do lavar regenerador, dessa transformação, para que o Senhor entre e transforma a nossa vida, né, irmãos, em nome de Jesus. Então, vamos confiar nessa obra, que o Espírito Santo, Ele está trabalhando em nosso meio. Peça ajuda para o Espírito Santo, né? A pastora Raquel falou na quinta-feira que o Espírito Santo é o nosso amigo. Ele é o seu amigo, Ele é o seu regenerador, transformador, que te ajuda nas suas fraquezas. Então peça a Ele, peça, né? Se Ele é o teu amigo, irmão, amigo é aquele que está com você todas as horas, nas horas incertas, naquela hora que o amigo carnal pode falhar, o Espírito Santo não falha, né? Ele está ali presente, Ele está com você em todo momento. Então peça essa ajuda para Ele. Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda para me vencer essa fraqueza. Eu não tenho força em mim mesmo, mas eu peço a tua ajuda. Irmão, eu tenho convicção e certeza pela palavra de Deus, porque a Bíblia diz que pode passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não vai passar. Então a Bíblia, ela é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Então eu tenho que acreditar, irmão, que a palavra de Deus, ela é a maior profecia, inefável, ela jamais vai falhar na nossa vida. Então eu tenho que acreditar que o Espírito Santo é o meu amigo e que Ele vai me ajudar, porque Ele é regenerador. Ele vai me ajudar a vencer essa fraqueza, esse vício, né, esse pecado. Ele vai me ajudar, né, e eu vou me despir desse velho homem e vou me revestir de um novo homem, irmão, de um novo homem, para viver os propósitos, as promessas de Deus que Ele tem para a minha vida. Você crê? Então essa é a obra do Espírito Santo, o lavar regenerador. Então nessa noite o Espírito Santo está lavando, irmão. Ele está regenerando, transformando, está entrando no seu íntimo e fazendo essa mudança, irmão, que precisa ser feita, que só Ele pode fazer, transformar, mudar, em nome de Jesus. Eu peço que a igreja se coloque de pé, que nós vamos estar orando nesse momento, né? Em nome de Jesus, dentro aqui da palavra. Você, irmão, que deseja, né, dessa transformação, desse encontro, desse lavar do Espírito Santo, você fala assim: eu tenho uma fraqueza, que eu não consigo, eu não acho força. Vem aqui na frente, nós vamos orar, porque o Espírito Santo está aqui para lavar, né, para transformar. Eu tenho uma fraqueza, eu tenho algo que eu não consigo. Eu chamo você aqui na frente. Pode sair do seu lugar, vem aqui, porque o Espírito Santo, Ele está aqui para transformar. Irmão, é tão lindo quando nós falamos para Deus: Senhor, me ajuda. Então que você possa nessa noite falar para o Espírito Santo. Feche os seus olhos e fala para Ele: Espírito Santo, me ajuda nessa fraqueza.
me ajuda. Tem até um louvor que fala: Espírito Santo, né? Me ajuda na minha fraqueza. Não sei como devo pedir, mas Espírito Santo vem, né, orar por mim. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele intercede a Deus com gemidos inexprimíveis. Por quê, irmão? Tem momento que nós passamos por lutas, passamos por fases na nossa vida que nós não sabemos como orar, como convém, nós não sabemos como pedir. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede a Deus com gemidos inexprimíveis. Então ele intercede, ele está levando para Deus tudo aquilo que nós precisamos, que às vezes na oração nós não conseguimos expressar, mas o Espírito Santo está levando para Deus a sua necessidade, está levando para Deus a dificuldade, está levando para Deus aonde, né, nós estamos errando, nós estamos falhando, que nós não estamos conseguindo. Então peça a Ele nesse momento: Espírito Santo, me ajuda, porque Ele te capacita nessa noite. Ele te capacita para você vencer as fraquezas, para você vencer aquilo que você diz: eu não tenho força. Mas o Espírito Santo, Ele te dá força nessa hora. Em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração. O Espírito Santo está lavando, Ele está transformando. E se você crê, em nome de Jesus, você vai sair daqui uma pessoa diferente. Você vai sair daqui uma nova criatura. A Bíblia ainda diz aqui em Efésios 4 que quanto ao trato passado, quanto à pessoa passada, não importa o que aconteceu, o que você fez, o que deixou de fazer. O importante é que você deixou. E agora você está em Cristo, você é uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo na tua vida. Não importa, eu fiz isso. Conhecendo a palavra, eu fiz isso. Eu fiz dessa forma, eu errei aqui. Não importa, você errou, você falhou, não importa. Mas nessa noite, o Espírito Santo está lavando, transformando. E agora você é uma nova pessoa. Você vai sair daqui uma nova pessoa, lavada pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abre o teu coração agora, com os seus olhos fechados. Espírito Santo, o Espírito Santo está trabalhando agora na sua vida. ore por mim. Peça para Ele, se humilhe agora diante dEle. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, sabe essa coisa gostosa que você está sentindo? use as palavras. É o Espírito Santo. Esse arrepio, essa vontade de chorar. Eu necessito. Esse choro que está descendo no seu rosto, mas não consigo. É o Espírito Santo. Me ajude nas minhas fraquezas. Me ajude, Espírito Santo. Não sei como devo pedir. Ele está te ajudando. Espírito Santo, Ele está te capacitando. vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Onde a fraqueza, Meu coração Ele é o seu amigo. está ferido.
seja cheio, seja renovado com o Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Oh Espírito Santo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, tem coisas Espírito Santo. contribuindo para o bem. Vem orar por mim. Tem coisas que agora Estou clamando, estou pedindo. Por que está acontecendo? Só Deus sabe a dor Parece que que é mal. estou sentindo. Parece que é Meu fracasso, coração mas está está ferido, para mas algo o novo meu na tua clamor vida. está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia. Você que já clamou, o seu clamor está subindo, irmão. Aleluia. Está subindo. O seu amigo, o Espírito Santo, o nosso amigo, está levando a Deus. Às vezes está doendo, às vezes você não sabe mais como orar, como falar, mas Ele está levando a Deus. Glória a Deus, irmão. Ele está levando. O nosso amigo Espírito Santo, Ele está levando para Deus tudo aquilo que nós precisamos, que nós não conseguimos falar, mas Ele está levando para Deus. E Ele está levando para Deus. E está levando para Deus. E vai chegar a resposta. Sabe por quê? Quando Ele leva, aí Ele traz de volta. Aí vem resposta para a tua vida. Vem vitória para a tua vida. Vem milagre para a tua vida. Vem algo novo para a tua vida. E é nesse Deus que eu creio. No Deus que clamamos. No Deus que pedimos. É Ele que está fazendo nessa noite. E eu creio, irmão. Em nome de Jesus. Levanta a sua mão bem alto e agradeça a Deus. Diga muito obrigado, Senhor, porque tudo que o meu amigo levou para o Senhor, tudo que ele levou para o Senhor, que eu não conseguia falar, muito obrigado, porque eu recebo de volta, eu recebo resposta, eu recebo vitória. Abra sua mão bem forte, irmão. Abra sua mão assim, ó, com ousadia de que você está recebendo algo de Deus, porque o Espírito Santo levou e está descendo resposta para a tua vida. Ele está entregando nas tuas mãos nessa noite resposta, resposta financeira, resposta material, resposta conjugal, resposta espiritual, resposta de cura está chegando para a tua vida. Andaraia candarabra xandarabaçu está chegando para a tua vida. Em nome de Jesus, seja cheio da presença do teu amigo. Em nome de Jesus. Dá um abraço no teu amigo Espírito Santo. Abraça ele, o teu amigo. Diga obrigado, meu amigo. Meu amigo, o regenerador. Glória a Deus. Como é bom, né, irmão? Abraçar o Espírito Santo. É espiritual, né, irmãos? Mas você está sentindo. Amém? Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar, adorando e glorificando ao Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Eu vim aqui dar um recado para todas as mulheres do nosso ministério, que o nosso encontro de mulheres está chegando, é mês que vem, dia 25/10. Então, eu convido todas vocês para estar participando com a gente. Nós também estamos vendendo uma rifa, que vai estar concorrendo uma micropigmentação ou um botox.
Então, você que é mulher, compra uma rifa para ajudar no encontro. Você que é homem, compra para você investir na sua esposa, na sua namorada. E vem todo mundo, que vai ser uma bênção. O ano passado foi bom e esse ano vai ser melhor ainda. E semana que vem tem nosso café das mulheres, tá? Aí a gente vai passar o local depois, né, Mi? Dia 17, semana que vem. Amém? Glória a Deus, está aí o recado, né, irmãos? Irmãos, quinta-feira continua a série do Espírito Santo, tá bom? E levanta as suas mãos, vamos para a bênção apostólica, né? Depois os irmãos saudam um ao outro e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça do seu Filho Jesus e a íntima consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não só agora, mas para todos sempre. Digamos todos juntos, amém. Terminado em nome de Jesus. Vamos com a paz do Senhor.